Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal onde todos os dias nós temos um encontro para falar de espiritualidade. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu vou falar sobre traição. Você já foi traído? Você já traiu? Que assim, a gente sempre lembra de quando fomos traídos, mas quase nunca a gente lembra de quando traiu, se traiu, né? E é importante a gente conversar sobre esse assunto. Esse tema foi sugerido insistentemente por uma inscrita aqui do canal, que em vários vídeos ela comentou, pediu para me falar sobre, e finalmente eu tô trazendo o vídeo para ela e para todos vocês. Lembrando que vocês também podem sugerir temas, fazer perguntas sobre espiritualidade, e eu vou responder todos vocês aí ao longo no futuro, né, ao longo dos vídeos. Às vezes eu demoro um pouquinho, gente, para lançar, porque são vários temas, vários conteúdos que a gente produz, né? Mas eu sempre vou dar carinho e atenção. Se eu não responder nos comentários, eu vou responder em vídeo, como estou fazendo agora, tá? É um assunto muito delicado e hoje eu quero tentar trazer para vocês o que eu aprendi com o meu sagrado, com a minha espiritualidade, com as minhas vivências e trazer para vocês, tá? Primeira coisa, nem tudo é tão preto no branco. Eu sou terapeuta, eu sou tarólogo, inclusive se você quiser fazer um jogo de cartas comigo, na descrição tem o meu contato. E eu atendi, ao longo desses muitos anos que eu atendo pessoas, centenas de casos de traição e adultério. E uma coisa que eu sempre me propus é trazer um distanciamento do julgamento. Às vezes eu deixo o baralho responder. Então, por exemplo, a pessoa fala de traição ou de uma situação, não sou eu que respondo ela, é o oráculo. Muitas vezes o oráculo corta aquela relação, muitas vezes o oráculo diz, olha, continua que vocês vão ficar juntos no final. E aí passa um tempo, aquelas duas pessoas ficam juntas de fato. E não deixa de ser a história deles. Eu sei que quem tem uma mágoa com isso, e eu vou pedir para você assistir esse vídeo com muita atenção, com muita conexão com o sagrado e com a espiritualidade, para não deixar isso entorpecer o seu julgamento. Eu sei que dói. Eu sei que ser traído dentro de uma amizade, especialmente dentro de um relacionamento, é uma coisa que machuca demais a gente, porque a gente aposta no outro. A gente confia no outro. Muitas vezes a gente abre mão de família, amigo, dinheiro pelo outro e o outro vai lá e coloca ali um par de chifres na gente, né? Então dói, machuca, né? Eu sei que é um lugar muito complicado de mexer, mas eu preciso falar sobre isso à luz da espiritualidade. Primeira coisa que eu preciso falar com vocês. A ideia da traição, ela começa na própria ideia equivocada que nós temos de relacionamento. E aí é todos nós, porque isso é uma coisa cultural que foi colocada em nós desde pequeno, através da religião, através dos filmes, através das experiências que a gente vai vivendo, que é a ideia de que o outro é meu. Meu namorado, meu marido, minha esposa, minha namorada. E eu entendo que a gente fala isso às vezes até sem perceber. Só que o problema não é nem falar, o problema é a forma como eu trato aquilo. Quando o outro está numa relação comigo, eu me sinto como proprietário dela, como se eu tivesse controle ou domínio sobre o desejo dela, sobre os sentimentos dela, sobre os pensamentos dela. E não é assim que funciona uma relação. A relação, sim, ela tem votos e compromissos que precisam ser respeitados. Só que a gente tem que entender que o ser humano ele é um ser dinâmico. Nós temos que entender que o ser humano ele não é um ser estável. Tá? Então, assim, não estou defendendo traição, não. Calma que eu vou explicar o que o traidor sofre. Porque o traidor, ele mais cedo ou mais tarde, ele sofre. Ele paga por aquilo que ele faz. Só que eu preciso expandir esse assunto de uma forma muito ampla. E eu preciso que você assista esse vídeo até o final para entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, quando você tem começando a ficar com alguém, começou a se relacionar com alguém, tudo é lindo, você aceita tudo dela. Às vezes você até fala, olha, pode ficar com outras pessoas. Você fica com outras pessoas e tudo mais, muitas vezes. E aí começa o relacionamento sério, então um passa ali a ser só do outro, entre aspas, e tal. E é nesse momento onde a gente fisga o outro que o interesse começa a diminuir. E vamos ser muito honestos, todo mundo passa por esse processo. Não existe, eu tô há 30 anos e o meu marido... Não.
Você não trata o seu marido hoje como você tratava ele há 30 anos. Você pode tratar ele até melhor, porque você amadureceu. Tomara que isso tenha acontecido. Mas em alguns momentos você não, né, não é mais a mesma coisa. Você não é tão tolerante aos erros do outro como era no princípio. Você não cativa tanto o outro quanto cativava no princípio. Então, tudo isso vai influenciar a dinâmica da relação. Então, a pessoa tá ali num compromisso com você há 10 anos, é claro que ela vai ter desejo por outras pessoas, como você também vai. Pode não dar vazão a esse desejo pelo voto, pelo compromisso, pela responsabilidade que você tem, pela maturidade que você tem. Mas convenhamos, gente, a gente olha para o lado. E eu acho que a gente tem que começar, se a gente quer crescer espiritualmente, olhar as coisas com mais maturidade. Então a gente deseja outras pessoas, a gente olha para outras pessoas. A gente sabe reconhecer que um homem ou uma mulher que passa ao nosso lado é bonito. Muitas vezes você está num ambiente de trabalho e aí vem ali uma pessoa e o papo daquela pessoa é legal, a novidade traz ali uma curiosidade sua. Então isso é normal. Tá? E às vezes o excesso de ciúmes faz a gente ver coisas que são normais como um grande problema. E, Gilberto, mas quer dizer então que trair tá tudo bem? Não falei hora nenhuma isso. Aprende a escutar, jovem padawan, aprende a escutar. Eu tô te dizendo que o ser humano ele é um ser dinâmico, de movimento. O ser humano ele não é estável, ele tem sim desejos, e não quer dizer que por ele ter desejos, por ele ter curiosidades, que ele está errado. Ele é natural. Você também tem. Só que às vezes a gente suprime tanto aquilo que a gente nem percebe, ou não tem maturidade para ver. A questão dos ciúmes, até um vídeo que eu posso estar trazendo no futuro, é um grande problema. Eu vejo assim muito claramente pessoas que, por exemplo, longe do marido, conversam, flertam, riem, conversa com pessoas do sexo diferente, ali do sexo oposto, fica todo ouriçada. Quando é o marido que faz a mesma coisa, ele é um vagabundo que não presta. A gente é uma balança muito desigual o nosso julgamento. Mas vamos falar da traição. Então, a primeira coisa, a gente acha que o outro é nosso, que o outro é nossa propriedade, que o outro não pode ter outros desejos. Tá, beleza, Gilberto, já entendi que ninguém é de ninguém, que eu tenho que respeitar isso, mas ele podia terminar comigo, ela podia terminar comigo antes de trair. Sim, poderia, deveria. E a partir do momento que essa pessoa te traiu, você tem que entender que o problema não é você. O problema é ela. Às vezes você é um fator que pesa, mas a culpa não é sua. Ninguém é culpado pela traição do outro. Sabe? O que a gente muitas vezes e aí eu tenho que te falar, é um peso a mais. Então, às vezes, uma pessoa. E assim, não tem essa coisa assim, do que você não tem em casa, busca na rua. Não. O cara tem em casa e busca na rua. A mulher tem em casa e busca na rua. Isso aí é uma ilusão que os antigos diziam para normalizar. Aí, porque antigamente o divórcio não era bem visto, então, né, tinha que culpabilizar a mulher, tinha que culpabilizar o traído pela traição. E não é. A gente tem que assumir a responsabilidade. Quem traiu é imaturo. Não existe maturidade na traição. Toda vez que alguém trai o outro, ele é imaturo. Ele é fraco. E ele é fraco no sentido assim, o casamento acabou. Mas ele não tem forças para acabar esse relacionamento. E aí ele vai buscar outra coisa que é natural, desejo, tesão, tá ruim em casa, então ele quer uma coisa boa. Só que se ele ou ela tivesse consciência, maturidade, ele iria aqui, acabaria e viveria essa outra história que ele queria viver, ou, né, cairia ali na putaria se ele quisesse viver. Só que a maioria de nós somos imaturos e infantis. Existem pessoas, e é um comportamento que eu vejo muitas vezes em mulheres, mas homens também fazem, que é o seguinte, às vezes é tão difícil terminar uma relação por apego, por medo, por imaturidade. Lembre disso, quem trai é imaturo. Que a gente às vezes busca numa outra relação forças para sair de cá que já acabou. Então você entende que o problema da traição não começa na traição em si. O problema da traição ela começa na infantilidade, na imaturidade do indivíduo de olhar as coisas como elas são, aceitar as coisas como elas são e resolver as coisas por mais difícil que seja. Então às vezes a pessoa não tem coragem de resolver uma situação na relação, ela joga tudo a perder. É como aquela pessoa que ao invés de ir lá e apagar uma coisa que está errada no caderno, rasga a folha, sabe? Para começar de novo.
É o que a pessoa faz no processo de traição. Sabe? Tem gente que é viciada em traição. Sabe por que, que aquela pessoa que trai compulsivamente? Porque a pessoa que trai compulsivamente, ela é imatura, infantil, e ela não consegue. Ela é um demônio, ela é um ser podre, ela merece o inferno por causa disso? Não. Ela é um ser fraco, imaturo, com certeza é, sabe? Agora, chega um momento também que a gente tem que olhar para o outro lado da questão. Muitas vezes, quem é traído também está traindo. Porque na vida é sempre E assim, gente, por mais que doa, aqui é um canal de muita franqueza. Por mais que doa, eu preciso falar com vocês. O traído, especialmente no caso de traição compulsória, se for uma coisa que aconteceu uma vez, ele não sabia, ele não tinha ciência, sabe? Agora, uma pessoa, eu tô há 20 anos com meu marido, ele já me traiu tantas vezes. Entendo que é difícil sair de um relacionamento, tem questões financeiras, tem N questões. Mas você entende que a partir do momento que você aceitou uma, duas, três, quatro, você também está traindo o seu matrimônio? Você mais que traindo o seu matrimônio, que você não está se deitando com outra pessoa, você está traindo a si mesmo. Tem muita gente que faz de besta, tem muita gente que faz, sabe pra quê? Porque também é imaturo e infantil e não consegue terminar uma relação. Tem algumas religiões, né? Eu sou super a favor do divórcio. Eu acho que, pra mim, eu sou bruxo, gente. Casamento de bruxo não é como casamento de pessoas que não praticam bruxaria. Até se vocês quiserem, eu posso falar sobre como bruxos se casam. Mas casamento de bruxo não funciona da mesma forma. O nosso casamento, ele é anual. Você casa todo ano com a pessoa. Ou você casa com algumas condições. Eu posso fazer um vídeo. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre como bruxos casam, tá? Então, o que acontece? Para mim, o divórcio é uma coisa super natural, saudável. Por quê? Porque a lei da vida é término. Tudo acaba, é entropia. A gente que está dentro de uma relação, a gente luta para que aquela relação dure. Isso a gente chama de entropia, porque tudo está fadado a acabar. O movimento que a gente faz é para que aquilo dure o máximo possível. Eu tenho um relacionamento de mais de 10 anos. E sou super a favor do divórcio, sou super a favor da separação, sabe? Acho sim que a gente tem... tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês é o que eu vivo, é o que eu aprendi com a espiritualidade. Então, gente, primeira coisa, quem trai é imaturo, é infantil. E muitas vezes, quem se coloca num relacionamento de traição, onde ela é traída compulsoriamente, não estou dizendo uma traição ou outra que ela nem imagina, mas quando ela está numa relação de 15, 20, 30 anos que ela está sendo traída, ela também é imatura e infantil. Assim como o marido não consegue resolver, ou a mulher, essa outra parte também não consegue resolver. Então, gente, e aí tá, Gilberto, eu já entendi que é um assunto muito amplo, que o traidor, ele é infantil e imaturo, mas que ele também tem os seus processos, né? Então, às vezes uma educação que ele recebeu, ele viu o pai traindo a vida inteira, então ele normalizou o ato da traição. Muitas vezes tem um processo ali a pessoa não consegue terminar um relacionamento que ela já acabou. Às vezes a pessoa é tão imatura e infantil que ela não entende. Que eu falo a verdade com vocês, gente. Tem gente que não serve para namorar. Nem todo mundo nasceu para namorar. Cada pessoa é diferente, não é? A gente sabe disso. Então, se cada pessoa é diferente, como é que todo mundo tem que ter o mesmo destino que é um relacionamento? Não tem. Eu falo, às vezes eu tenho pessoas, amigos, filhos de santo, eu falo, gente, não namora, você não serve para namorar. Você é ótimo amigo, você é ótimo amante, você é ótimo, sabe, uma ótima pessoa, mas é um péssimo namorado. Sabe por quê? Porque a natureza dele não permite. Só que a cultura, a sociedade e a imaturidade, a falta de conhecimento sobre si mesmo faz o abençoado cair numa relação e não respeitar. E aí fica a vida toda. E aí fica traumatizando os outros aí ao longo do caminho. Então, a traição ela é muito ampla, tem vários processos ali que a gente precisa entender. Não cabe julgamento, tá? Não tem essa coisa assim, o adúltero, o traidor, o vagabundo, não. O infantil, o imaturo, na vida dele. E outra coisa, não julga não. Sabe por que eu falo com você não julga? Porque muitas vezes quem julga na situação dele faria a mesma coisa, se é que não fez. Não cabe julgamento. Cuidado com aquilo que você julga, cuidado com aquilo que você despreza, porque pela lei do espelho, você carrega aquilo dentro de você. Canso de ver gente aí, eu fui traída, cansou de trair. Ou passa um pouquinho e trai o namorado. Ai, meu Deus, não.
Cada situação é cada situação. Cada contexto é cada contexto, cada história é uma história. Você pode falar na sua vida, eu não vou trair, é uma escolha, por exemplo, é a escolha que eu faço. Eu digo pra mim todos os dias, não faz sentido eu trair. Porque não é nem porque eu não tenho desejo por outras pessoas, não é nem porque eu acho que a traição é o pecado mais capital, não. Porque assim, existem outras formas de trair. Existe o trair financeiro, existe o trair... Nossa, tem N formas de você trair o seu namorado sem ir pra cama com outra pessoa. Mas é uma escolha que eu faço pra mim. Que eu vou se eu tô dentro de uma relação, se eu me propus a estar dentro de uma relação, eu vou pagar o preço pelo. Se eu aproveito o ônus o bônus da relação, que é tudo de bom que a relação tem, eu tenho que também estar disposto a pagar o ônus, eu tenho que estar disposto a pagar o preço, que é cumprir o meu compromisso. Mas entendo que eu tenho desejos, entendo que eu sou um ser humano que pode mudar, entendo que amanhã eu posso finalizar essa relação, entendo que amanhã eu posso mudar os combinados dentro dessa relação, porque isso também é uma outra coisa que quem está dentro de uma relação precisa entender. Combinados mudam. Quando o Raul canta aquela música dele, eu traí a mim mesmo quando jurei o meu amor, né? Quando jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Ele dizia disso. Porque a gente vai lá, faz uma promessa sendo quem eu sou hoje. E aí daqui 1, 2, 3 anos, daqui 10 anos, tudo mudou. Por que eu ainda estou preso àquilo ali? E é por isso que bruxo casa é diferente. Eu vou explicar isso num vídeo futuro. Então, gente, então tem toda uma questão, não cabe julgamento, cabe maturidade de quem foi traído, cabe maturidade das pessoas de fora, que não te cabe, não te envolve, você tem que ter maturidade. Sabe, gente que traiu e mete o pau julgando quem trai, gente que assim vai trair, sabe? Gente que às vezes assim, meu marido não vale nada, mas você fomenta essa falta de maturidade dele, você fomenta essa falta de responsabilidade dele, sem sombra de dúvidas. Então esse processo, gente, que eu tô trazendo aqui para vocês, ele é muito sério, tá? Eu quero que vocês levem isso em consideração. Então, tudo isso, o que acontece com o traidor, Gilberto? O traidor, ele gera um karma na vida dele, que começa no ato da traição. Então, por exemplo, quando você mantém uma relação sexual com alguém, e aí não precisa necessariamente ser uma relação com amor, é ótimo que seja. Quando você tem uma relação sexual com alguém que você ama, a energia nutre todos os seus chakras, a energia que passa pelo seu corpo conecta vocês dois. Então, quanto mais você transa com quem você ama, mais a relação fica atritada. Mas se você transa com alguém e você não está forçando nada, há um respeito pelo corpo do outro e pelo seu, mesmo que vocês não se amem, estão só ficando, conheceu ali, não tem problema. Agora, toda vez que você transa com alguém, mantém uma relação com culpa, com o fato da traição, né? Então, por exemplo, ninguém que trai, gente, fica, enquanto não tá ali com a outra pessoa, não deixa de pensar no seu esposo ou na sua esposa. Então aquele pensamento de culpa, aquele sentimento, geralmente é rapidinho, geralmente é em qualquer lugar. A outra pessoa muitas vezes está muito magoada. Eu atendo muitos casais assim, onde o homem às vezes tem um relacionamento com uma outra mulher e que machuca a amante também. Então toda aquela carga de culpa, de dor, de mágoa, aquilo contamina o corpo daqueles dois. Agora eu tô falando, analisando a pessoa que trai. Né? Que ela não fica bem emocionalmente, ela dá crises emocionais terríveis, a amante dá crises emocionais terríveis. Então o karma começa eu lembro quando eu era cristão, eu aprendi muita coisa na época que eu era cristão. Hoje em dia eu sou pagão e amo ser bruxo, me encontrei na bruxaria. Mas eu guardo muitos valores que eu recebi. E eu lembro que o fruto, o pagamento do pecado, né, o julgamento do pecado é o próprio pecado. E é fato, quem trai começa a sofrer a sanção da traição no ato de trair. Mas o bonitão aproveitou, mas também carregou o próprio corpo. Não se nutriu como ele se nutriria se ele fosse solteiro e tivesse relações, ou se ele tivesse uma relação com quem ele ama, tá? Então, começa ali. O segundo passo da traição, né, é a questão dos embaralhos energéticos. Então, às vezes ele está em casa, aquela amante que está lá, que se apaixonou por ele, aquela dor, o sofrimento, ele vai sentindo. Então, ninguém fica bem tendo um caso, ninguém fica pleno. Segundo, a mulher começa a brigar com ele, ou o marido começa a brigar com ele, mesmo sem saber. Porque a alma sabe, não existe mentira no campo energético. Então ele sofre com as brigas, o relacionamento não vai pra frente. Tem gente que acha, a amante fez magia, ela não precisa fazer magia, só dela tá na vida
dele, ela já está amarrando o relacionamento de vocês. E ele vai gerando um karma para o próprio corpo, ele gera um karma para ele. Quantas vezes no fim da vida de alguém que traiu a esposa, ele fica numa cama e quem cuida é a esposa? Porque ele gerou aquela situação. Então ele gera um karma terrível. Ele vai ser traído no futuro. Uma vez eu lembro de uma entidade, seu Zé, que me acompanha, atendendo um rapaz que estava traindo a esposa, com consciência de que ele estava traindo a esposa. O Zé falou: você quer trair? Beleza, pega e trai. Mas eu vou te falar, o dia que ela te trair, porque ela vai te trair, você vai ter que agir com dignidade. Se você pôr a mão nela, se você aprontar com ela, porque ela fez o que você está fazendo agora, você vai ter um problema comigo, porque ela vai. E não é só ela, não. As próximas que você vier namorar também. E nunca mais você vai ter sossego numa relação, porque quem trai acha que todo mundo trai. Então você consegue entender que o karma do traidor, ele é durante a traição, uns dias depois, até no futuro lá na frente. Então, não estou dizendo isso para falar bem feito, merece, não. Estou dizendo para vocês que tudo tem uma consequência. E assim, o traidor não é o pior ser humano do mundo. A esposa, a namorada ou a mulher, muitas vezes, ou o marido ou o namorado, muitas vezes, não é a culpa não é dele, mas é um fator que impulsiona. Por quê? Porque às vezes, gente, vou dar um exemplo para vocês. O cara traiu porque ele não tem força para sair de um relacionamento. Se o relacionamento tá tão ruim, a parte de cá também sabe que tá ruim, mas também não tem força para sair. Então os dois erraram nesse mesmo ponto. O de cá foi além, mas não quer dizer, não tira também a responsabilidade do de cá. Se no seu relacionamento não tem diálogo, não tem compreensão, não tem companheirismo, não tem amor, não é culpa sua a pessoa trair, mas você com certeza favoreceu essa traição. Segundo ponto que a gente precisa entender, né, dentro de um processo de uma relação. Combinados. Então, por exemplo, se você, gente, você sabe que o seu namorado, às vezes, gente, a pessoa assim, veio de 5 relacionamentos onde ela traiu, ela vai te trair também, não existe. Às vezes a mulher foi amante do cara antes, aí agora tá com ele como oficial, acha que ele não vai fazer o mesmo. Então, às vezes a gente tem que olhar pro outro e soltar. Uma vez eu dei esse conselho para ela, falei, mas o que eu faço? Eu amo ele, mas ele não consegue ser fiel. Eu falei, você ama ele mesmo? Ele tá sofrendo, eu sinto que ele tá sofrendo. Então solta ele, deixa ele ser quem ele é. O galinha que ele é, pra lá. Você não precisa sofrer por causa disso. Só que também, prender alguém que você conhece, que você sabe, só que para isso tem que ter um grau de maturidade, tem que ter um grau de entendimento da vida muito grande. Tentei resumir, o vídeo ficou longão, espero que eu possa ter passado, pelo menos assim, por cima de alguns tópicos, ajudado vocês a esclarecer. Não só mostrar o quanto quem trai sofre, mas mostrar que é um processo muito dinâmico, que cada caso é um caso, que cada pessoa é cada pessoa e que independente de quem seja essa pessoa, ela merece ser respeitada. Se a pessoa que está sendo traída não é você até pode ter a sua opinião, mas não tenha julgamento. Não é justo julgar outra pessoa. Segundo, se você é o traidor, repense na sua atitude. E se você está sendo traído e sabe disso, aceita as coisas como elas são e lida com maturidade. Dá para perdoar, dá para confiar, continua, senão não mete o pé. Porque eu lembro de uma vez, um atendimento que eu fiz, a moça tinha descoberto uma traição do marido há 6 meses atrás. Ela tinha falado, e o cara falou, beleza, se quiser terminar comigo, eu entendo, eu errei. A mulher falou, não, eu vou continuar. Mas todos os dias ela estava ali infernizando a cabeça do marido, brigando. O homem começou a ficar doente, o homem deu depressão, o homem foi parar numa cama. Falei, olha, seu marido errou com você um dia. Tem 6 meses que você está errando com seu marido. Sabe? Então, assim, ou você perdoa e tenta, e é claro, entendo que você vai precisar de um tempo, mas faça esse exercício, ou então você solta essa pessoa. Porque também, como eu falei, nem toda traição é sexual. Existem pessoas que nunca transaram com outras pessoas, mas destruíram o emocional, destruíram a cabeça, traíram de N formas. Muitas vezes tem até mais karma do que aquele que trai. Meditem sobre isso, comenta a opinião de vocês aqui embaixo com respeito, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!